Olá, boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou eu aqui mais uma vez presente com vocês para a gente dar continuidade ao estudo, não é mesmo? Estamos firmes aqui buscando no Senhor tudo aquilo que vem trazendo aqui no texto, né? No livro que é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada traz muitos ensinamentos para todos nós. E nós estamos no livro de Apocalipse, né? Onde João, então, vem relatando todas as coisas que ele viu da época. E ele vem falando, né? Nós falamos ontem sobre a importância de Deus, ontem de ontem, né? Falamos sobre a importância de Deus, vimos o quanto ele significa para cada um de nós, porque sem ele o nosso relacionamento é ruim, né? Temos relacionamentos, mas quando o nosso relacionamento com ele é bem firme, né? Quando nós temos essa consciência e entendemos que Deus ele nos torna mais produtivos, então nós conseguimos chegar a enxergar, né? Enxergar a grandeza dele. Enxergamos a grandeza de Deus. Nós enxergamos como ele é soberano, né? Como a sua majestade é inexplicável, né? Ele tem uma autoridade que ninguém nessa face da terra tem. A autoridade dele é ilimitável, né? Ele é ilimitável, né? Ele é ilimitável sobre tudo e sobre todos, né? Ele pode fazer o que ele quiser. O propósito dele, né, os desejos dele, todos são cumpridos. Nós não, nós somos limitados. Vamos até um determinado ponto e ali paramos. E dali para diante, quando paramos, quando é uma coisa muito que achamos que é impossível para nós, para Deus, não é. Para Deus tudo é possível, Ele pode todas as coisas. Ele faz tudo. Ele, na sua grandeza, ele consegue realizar coisas que nós desejamos e que achamos que não vamos conseguir. Ele realiza nas nossas vidas, tá certo? Ele é bondoso e ele transforma as nossas vidas, seja no que for e para o que for, né? Somos totalmente dependentes dele e a transformação da obra dele nas nossas vidas, da obra do Espírito Santo na nossa vida, é de grande importância. Ele que faz com que a gente venha ter consciência da grandeza dele, tá certo? E você novo que está chegando e nova que está chegando, seja muito, muito bem-vindo mesmo, que Deus possa te abençoar grandemente, que você esteja sempre aqui nessa sala abençoada, que aqui a gente adquire conhecimento da palavra do Senhor cada vez mais e andamos na fé, buscamos andar na fé, né? Por mais fracos que a gente se sinta na fé, quando a gente começa a falar de Deus, da sua grandeza, da sua vontade, do seu propósito para com a gente, nós enxergamos a soberania dele e sabemos quanto a sua autoridade é perfeita, quanto ele é perfeito no juízo, né? Ele é justo em tudo. Sabemos disso e isso nos ajuda a gente crescer na fé. Que aí a gente tem aquela vontade, né, de conhecer mais e mais o Senhor, né, a gente sente a quanto Ele é bom e quanto mais nós buscamos e vemos nele, né, a gente consegue ver nele a benevolência dele. E aí nós buscamos estar cada vez mais perto dele, aumentando a nossa fé, né? Precisamos aumentar a nossa fé. Ah, Elizabeth, eu já tenho fé, eu confio, eu creio em Deus, mas não é só dizer que confia, que já tem fé, mas é todos os dias buscar em Deus, buscar na perfeição dele, né? Aprender mais, conhecer mais e mais sobre ele, porque sem ele nada podemos fazer. É ele que nos dá
a consciência de todas as coisas que precisamos. É Ele que nos ajuda a entender tudo que precisamos. Deus tem muitas coisas para nos fornecer, né? Ele nos mostra muita coisa através dos seus atributos. Os seus atributos comunicáveis, que é o amor, né? A bondade, né? Que ele traz para a gente, que ele nos mostra, e tantas outras coisas, né? E também tem os atributos dele, que são os atributos incomunicáveis. São coisas que é exclusivamente dele, é só dele, você entende? Mas ele, dentro da sua bondade, ele nos mostra aprender cada vez mais sobre ele. Nós aprendemos muitas coisas sobre ele e em nossas vidas, então, nós buscamos entregar para ele. Aquele que confia busca entregar a sua vida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é a triunidade, né? Que é um só, nosso Deus. Tá certo? Vamos conhecer aqui então, vamos falar. Eu vou falar para vocês hoje. Cadê eu anotei aqui. Eu vou falar para vocês sobre o capítulo 16 e 17 do livro de Apocalipse. Capítulo 16 e 17, eu vou falar para vocês da continuidade, né? Falar eu vim falando sobre as taças, né? Que foi o derramamento das 7 taças, que eram os anjos, né? Cada qual com o seu propósito, daquilo que Deus tinha determinado que eles fizessem, né? Os 7 anjos e as 7 taças, lembram disso, né? Então, e nós vamos falar sobre vamos dar continuidade aqui falando sobre essas taças da ira de Deus, que Deus também fica irado, tá? Deus também se ira. Ele também se ira dentro daquilo que ele está vendo que é totalmente incorreto e que a pessoa está insistindo em fazer o errado. Então, ele se ira também. Ele também fica enraivecido. Mas a raiva dele, ele procura mostrar o que é certo e quer que a pessoa faça o que é certo. Né? Aqueles que o buscam vão entender e vão saber que em meio às dificuldades, só Deus pode ajudar. Você entende? Só Deus, mais ninguém. Em meio às dificuldades, às vezes precisamos de uma pessoa amiga do nosso lado e não encontramos. Pensamos que tem e não temos. Você entende? Então, só Deus pode ajudar. E como que Ele ajuda a gente? Quando nós o buscamos, através de um louvor, através de uma adoração a Ele, da oração, né? A oração sincera, pura, verdadeira. Deus conhece o seu coração. Ele sabe tudo o que você pensa. Então, preste atenção aqui no que eu vou ler para vocês e venho trazendo a explicação, tá certo? Tá pronto? Tá pronta? Então, se inscreva aí no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá certo? É fácil, bem rápido e bem prático, tá certo? Façam isso, tá? Busquem estar na presença do Pai e aprender mais dele, tá bom? Podemos começar? Creio que sim, né? Posso, né? Então, vou ler aqui o capítulo de número 16 e também o capítulo de número 17. Você procurar ser bem sucinta para que não tomar muito tempo, tá certo? Eu sei que muitos precisam trabalhar, sair para trabalhar, resolver problemas, né? Todos nós temos as nossas atividades. Vamos lá, então? Aqui diz assim no versículo de número 1 do capítulo 16 do livro de Apocalipse. Diz assim: E ouvi vinda do templo uma grande voz. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como
de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Quando ele diz que morreu no mar toda a alma vivente, está falando dos peixes, tudo que tinha no mar. Você entende, né? E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então, as 7 taças começaram a ser derramadas no mar. Prestem atenção, eu falei sobre isso com vocês no capítulo anterior. E aí diz assim: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros Jesus são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E a boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, olha só, preste atenção nisso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Está entendendo? Está prestando atenção? No versículo 19 diz assim: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Olha só, como Deus se ira também, ele fica enraivecido também, preste atenção. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Mas aí veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo. Isso é João falando, falou com ele, falou com João dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com o qual fornicarão os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedarão com o vinho da sua fornicação. Gente, vocês sabem quais são os pecados que se deve evitar, não é mesmo? Presta atenção, hein? E levou-me, aí no versículo 3 diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata,
e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha à sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Meu Pai. Preste atenção, vamos pular um pouquinho aqui. Vamos lá no versículo de número 8, que diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 taças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, vem que dure um pouco tempo. E a besta que era e já não é ela, deixa eu virar a folhinha aqui, ela também, o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Vamos pular aqui um pouquinho, vamos lá no versículo 17, que diz assim: e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem à besta até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Prestem atenção. Aqui ele falava ele vem falando da prostituta, né? Primeiro, quando ele fala assim da mulher, ele está falando da prostituta. Me entenda? Eu vou explicar para vocês. Aqui logo no início, quando ele fala das taças, né? Ele vem falando que as 7 taças da ira de Deus, que trazem o juízo para todos, está trazendo o juízo de severidade. Deus está sendo severo sobre aquele povo. Estava sendo severo sobre aquele povo. Então, ele estava com muita ira. E aí ele então mandou que os anjos derramassem as taças. E a primeira taça que foi derramada, ela foi derramada sobre a terra da mesma forma que o juízo da primeira trombeta. Você entende? Uma vez que ela é palco da rebelião humana contra Deus. Está escrito, estou lendo aqui: todos os que foram portadores da marca da besta serão afetados com úlceras malignas e perniciosas. Esse tipo de úlcera cancerígena em estado avançado deverá ocorrer devido à contaminação radioativa da atmosfera pelas armas nucleares. Prestem atenção, hein? Está bem explicadinho aqui. Uma pequena amostra desse flagelo aconteceu no Egito, no derramamento da 6ª praga, quando todos, com exceção do povo de Deus, foram atingidos, inclusive os animais. Está escrito lá em Êxodo, no capítulo 9, versículo 10. Então, as taças começaram a ser derramadas devido à ordem de Deus. Deus deu a ordem aos anjos para começar a derramar aquelas taças, porque todos precisavam saber do poder de Deus. Então, foi derramado. Mas, infelizmente, não houve o juízo, né? Eles não quiseram compreender. Então, eles continuaram ali sofrendo, estando em agonia, no sofrimento de muita dor. Tanto os homens quanto as mulheres, todos foram humilhados diante de Deus. Passaram por muitas vergonhas, por muitas humilhações diante de Deus. Aí, isso foi prosseguindo, ele foi falando, e tudo aconteceu lá no Vale da Decisão, que é chamado Vale da Decisão, que era o Armagedon, né? Porque era lá no Armagedon que se decidiu o futuro, que iria decidir o futuro de toda a Terra, que foi decidido, né? Tanto que estamos aqui. Aí passou então, teve esses acontecimentos, né? Que fala aqui,